O final de One Piece vai ser perfeito, vai ser a melhor coisa que você já viu na sua vida. E eu vou te explicar o porquê. Só vem comigo. 俺はモンキー D ルフィ海賊王になる男だ。 Opa, meu nobre, Matheus falando aqui. A obra-prima de Eiichiro Oda, One Piece, recentemente iniciou seu maior arco até agora, o País de Wano. Com a conclusão de Wano, era apenas uma questão de tempo, até que a história entrasse sua fase final. Anteriormente, o Oda havia mencionado que após o término do arco de Wano, os fãs começariam a ver o final de One Piece à vista. No entanto, a questão permanece: será que o final da história vai ser bom? E a resposta é sim. Mas deixa o like no vídeo e inscreva no canal. E tamo junto, hein? A parte mais difícil de qualquer história longa é acertar o final. Quantas vezes vimos programas de TV, mangás, animes e séries que nos cativaram por anos apenas para fracassar no final? Muitas vezes é considerado uma grande vitória se uma série apenas conseguir ter um final meio decente, que não estrague toda a história. É triste, mas é a realidade. Mas isso não é como deveria ser, certo? Os finais são a parte mais importante de qualquer história, onde todos os temas, ideias, enredo e personagens devem finalmente se unir. É o ponto decisivo, o ponto de ruptura, onde determina se a história foi apenas algumas boas ideias lançadas juntas ou se realmente se transformou em uma visão coerente. E quanto mais longa uma história, mais difícil é conseguir ter um bom final. Com mais peças, personagens, tramas e um conflito mais elaborado, torna-se cada vez mais desafiador manter uma imagem clara de como tudo pode terminar em um belo clímax, em vez de apenas uma bagunça sem sentido. No entanto, o One Piece, ao entrar em sua saga final, parece estar nos dando o pico absoluto de sua narrativa. Apesar de ser uma série que já dura um tempinho, com mais de 1000 capítulos, essa saga final parece que vai realizar o impossível. Não apenas está se preparando para manter o padrão, mas parece que vai superar tudo de uma vez só. E digo mais, o One Piece, quando acabar, vai ser um marco histórico. Então, vamos explorar o que torna essa saga final tão promissora do ponto de vista narrativo. Para começar, fica claro que o Oda tem um controle muito forte sobre todos os seus tópicos da trama, diferente de muitas histórias longas, onde os escritores podem adicionar muitos tópicos ao longo do curso da série, sem uma ideia clara de como vai terminar. O Oda parece ter seguido sua visão original desde o início. Se voltarmos 500 capítulos quando o time skip aconteceu e pedíssemos aos leitores da época para adivinhar quem seriam os personagens mais importantes na saga final, provavelmente diria que seria os Yonkou, os revolucionários e o governo mundial. E provavelmente eles estariam certos. Os principais tópicos estabelecidos desde o início ainda estão sendo desenvolvidos agora, mostrando que o Oda tem mantido uma visão consistente ao longo de toda a jornada. Ou seja, Oda gênio não tem como. Além disso, não são apenas os tópicos da trama que ele tem uma visão final, mas também os personagens e seus arcos. O Oda sempre foi excelente em desenvolver personagens secundários em One Piece, mas agora, na saga final, estamos vendo até os personagens mais obscuros recebendo um desenvolvimento surpreendente. Personagens como Kizaru, Kuma, Garp e até mesmo Bug estão tendo seus momentos de destaque, contribuindo para a construção dos temas e da narrativa dessa grande conclusão da história. E a profundidade da escrita também está se destacando. O flashback do Kuma, por exemplo, não apenas foi sombrio e trágico, mas também ilustrou de forma magistral o significado do auto-sacrifício e da gentileza, a forma como Oda estruturou cada etapa da jornada do Kuma, o simbolismo visual, a linguagem utilizada, tudo isso demonstra uma evolução na escrita de One Piece. Isso é apenas um exemplo do que esperar nessa saga final. Ou seja, o hype é real, meu amigo. Claro, ainda há algumas questões sem respostas. Os personagens principais, como os Chapéus de Palha, precisam ter suas histórias concluídas de forma satisfatória. Mas com base no que vimos até agora, essa saga final tem um potencial para ser a melhor de todas. Eu estou muito animado para ver como tudo isso vai se desenrolar. Além disso, uma das características mais emocionantes dessa saga final é o fato de que estamos finalmente vendo alguns personagens mais badalados em ação. Personagens como Shanks, Mihawk e Drago estavam esperando os bastidores por tanto tempo que cada aparição deles agora é um evento épico por si só.
ver o Shanks em ação, mesmo que seja apenas com um único ataque, é o tipo de momento que eu fico em choque e só mostra como Oda foi meticuloso em construir esses momentos ao longo de toda a história. Ao dedicar tanto tempo para desenvolver esses personagens, ele criou uma expectativa que agora está sendo recompensada com momentos extraordinários. Ver o Shanks amassando o Kid foi cinema, mas até agora a saga final de One Piece tem sido uma montanha-russa de emoções, com momentos épicos, desenvolvimentos surpreendentes e uma profundidade na escrita que mostra o amadurecimento do Eiichiro Oda como autor. Eu estou de buchinho cheio, porém eu quero mais, mas eu vou te mostrar a rota até o final de One Piece. Você se lembra do antigo navio Noah na Ilha dos Tritões? Uma vasta arca do tamanho de uma ilha que foi protegida pela família real por séculos, esperando um certo dia destinado a uma profecia que vai precisar ser cumprida. Provavelmente Noah é uma referência bíblica à grande arca que salvou todas as espécies do mundo na época do grande dilúvio. E agora nos aproximamos do fim dos tempos em One Piece, onde agora sabemos que a saga final terá o clímax com o grande dilúvio. Como Vegapunk disse, o mundo em breve vai estar submerso. Cada detalhe que aparece na história remonta à Ilha dos Tritões e também mostra que nessa ilha pode ocorrer a batalha final. E torna-se evidente que a partir de todas as evidências anteriores, a profecia de Vegapunk de que o mundo será afundado não é algo que será evitado. Essa grande inundação está marcada para acontecer. Há uma montanha de prenúncios apontando para isso. Também sabemos exatamente como as pessoas do mundo vão sobreviver ao grande dilúvio. E Luffy e os Chapéus de Palha serão capazes de acabar com o dilúvio e trazer o amanhecer de uma nova era. O mais importante é considerar o objetivo preciso que Imu e companhia têm, pois neste momento eles deixaram claro que querem usar a Mother Flame. O mundo inundado é uma realidade que Imu está querendo criar. Lembre-se que eles decidiram que é a hora de uma grande limpeza. O Imu está literalmente falando sobre como eles podem usar o poder da arma para fazer essa tal limpeza. Junte essas peças e fica bastante claro que essa direção que a história está tomando, a arma sendo disparada várias vezes em ilhas, que não vai apenas mandar as pessoas de Valinhos, mas também aumentar o nível do mar. E eu tenho certeza que o Vegapunk sabe o que aconteceu em Enies Lobby, sendo que lá tem um buraco gigantesco e também aquele local foi vítima do uso da arma antiga no passado. Por um momento eu quero que você imagine esse cenário: o Imu começando a disparar a arma no mar repetidamente, destruindo ilhas lentamente. Os únicos que vão sobreviver serão os dragões celestiais, conhecidos como deuses. Esse cenário aconteceu quase 1000 capítulos atrás, em Skypiea. Quem pulou esse arco deve estar arrependido agora. O Enel criou o jogo da sobrevivência e foi planejado entre dois grupos, junto com os Chapéus de Palha e seus próprios seguidores, em uma guerra para ver quem era digno o suficiente para acompanhar ele até sua Terra Santa. Obviamente, esse também é o plano do Imu. Skypiea prenunciou o fim de One Piece em si, exceto que a saga final apenas apresentará isso em uma escala muito maior, e a única solução será a mesma que a conclusão de Skypiea: o Luffy indo cobrar o tal deus e dando um cacete nele. Mas você deve estar se perguntando como as pessoas vão sobreviver ao navio que foi construído há séculos para esse propósito específico de tirar todos da escuridão e levá-los para o amanhecer, que eu mencionei um pouquinho atrás no vídeo. Em teoria, Noah seria usado para carregar os homens-peixes, mas isso não faz sentido, pois eles não precisam disso. Aqueles que realmente precisam do navio são todas as outras raças. O dilúvio em si será resolvido. Noah é um veículo temporário para proteger todas as raças, enquanto eles enfrentam o dilúvio. Esse evento em si terá que ser interrompido pelo Luffy. Isso vai acontecer com o pirata que estica derrotando o vilão. O Luffy derrotando o Imu não desfará magicamente as crateras que a arma vai ter criado, mas provavelmente vai ser algo muito mais significativo, que a destruição da Red Line, unindo assim todos os mares. E isso seria o começo do que é One Piece. Cravado aqui, a Red Line é uma criação do Imu, e eu acredito que essa criação vem do poder de sua fruta, já que muitos sinais apontam para o Imu ter o poder sobre a própria terra. Isso é demais para explicar nesse vídeo. Se você quiser, eu posso fazer outro vídeo falando sobre isso. Na verdade, o nível do mar em One Piece é muito inferior ao que temos visto até agora.
quando tudo chegar no final, eu tenho certeza que vai ser revelado uma nova terra gigantesca interconectada, toda em um só pedaço. Pense no verdadeiro mundo de One Piece como sendo muito parecido com o Wano. O que temos visto até agora é apenas um vislumbre do que foi deixado acima da superfície. O verdadeiro mundo só pode ser revelado quando o nível da água for reduzido. E outro arco que prenuncia o final de One Piece, ainda mais do que Skypiea, é Dressrosa. É afinal a história de um dragão celestial que assumiu o controle da Terra e usou seus poderes e manipulou a história para convencer as pessoas de que viviam em uma utopia. Apenas então para realizar uma grande limpeza quando ele foi descoberto, parecido com o que Imu está querendo fazer. É claro que este arco terminou com o Luffy socando o Migo e criando uma nova era em Dressrosa. O ponto-chave aqui é que a derrota do Flamengo também desfez a sua gaiola. Da mesma forma, o Luffy derrotando Imu talvez desfaça a Red Line, e com isso o nível do mar voltaria ao normal. O Imu, na minha opinião, vai ser o vilão final de One Piece, porque assim como esse não era o verdadeiro sol, o Barba Negra não é a verdadeira escuridão. E eu não sei você, mas eu acho que seria muito pica se o One Piece fosse o reino antigo. E o termo One Piece poderia ser como as pessoas se referiam a esse reino. E por isso os Gorosei não deixou o Professor Clover terminar o seu discurso, porque senão iria revelar o que é One Piece. E esse reino, na teoria, era onde todas as raças eram livres e viviam em harmonia. Mas se você gostou desse vídeo, deixa o like, inscreva no canal. Tamo junto e falou!